Eu queria continuar com vocês esta série de fato ou fake que nós estamos estudando aqui aos domingos de manhã. Acredito que nós já estamos terminando. Tem muito fake que eu não vou conseguir atacar para não ficar enfadonho, mas depois eu faço 2. Mas hoje eu programei aqui para falar de 2 fakes, 2 realidades que são mentiras e que nós repetimos. Acredito que não vai dar para falar das 2, mas vamos tentar, né? São 2 coisas um pouco distintas. Eu vou falar dessa primeira aqui, porque eu vou tentar ser mais rápido com ela. E depois eu passo para a segunda, que eu acredito que seja mais polêmica. Quem aqui já falou ou já ouviu alguém falar que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo vai dar certo? Quem já falou isso aqui? Quem já falou? Pois é. E se eu te disser que tem um fake aqui? Vamos à Bíblia? Aliás, é tão perigoso esse fake, mas é tão perigoso, que esse fake está até em algumas Bíblias. Essa semana eu estava lendo 3 versões da Bíblia, a NVI, a NVT e a Almeida. A NVI e a NVT, que são Bíblias que eu inclusive uso para o meu dia a dia, que são mais fáceis de leitura e entendimento, elas contêm esse fake. Resumindo, o original da Bíblia traz uma ideia e o tradutor da Bíblia trouxe outra ideia, que é muito pesada. Então, tem 3 textos clássicos sobre o grão de mostarda na Bíblia. O primeiro está lá em Mateus 17, coloca na Almeida, por favor. Mateus 17, versículos 19 e 20. Mateus 17, versículo 19 e 20. Ou seja, quem vai ler esse texto aí na NVI, vai ter problema, porque vai ler uma coisa que não é o que Jesus disse, por incrível que pareça. Então tem coisas que a gente tem que estudar mesmo e entender a ideia, e aí tem formas de nós entendermos a ideia, usando inclusive outros textos. O mais polêmico está lá em Mateus 17, 19 e 20. Esta palavra que a gente fala, né? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, qual é a verdade que está por trás dessa ideia? Que basta uma fé pequena, que não se desenvolve, basta qualquer fé, e esta pequena fé será suficiente. Então, por trás desta ideia, existe um princípio que não é um princípio bíblico. Uma fé pequena produz milagres automáticos. Esta é a ideia por trás desta mentira que a gente acredita. Muitas vezes nós aprendemos que Jesus está ensinando sobre uma fé qualquer, basta uma fé qualquer, mas não é essa a ideia central do texto, e nunca foi essa a ideia de Jesus ao falar sobre a fé do tamanho ou como um grão de mostarda. Então, no original, já na tradução mais próxima do original, a gente vai falar um pouco do original hoje, diz assim o texto: então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? Está falando aqui de um demônio que eles tentaram expulsar e não conseguiram. Os discípulos tentaram expulsar um demônio e não conseguiram. E depois, no particular de Jesus, eles perguntaram: e aí? Por que nós não podemos expulsar este demônio? Versículo 20. Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade. E declarou mais: porque em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, Jesus declara:
se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Então, nós precisamos entender o que o grão de mostarda tem, que Jesus está trazendo como realidade. E para entendermos o que um grão de mostarda tem e que Jesus está trazendo como realidade, nós podemos usar uma ferramenta, que é uma ferramenta da teologia, que é chamada de exegese. Exegese é a interpretação do texto. E a forma que nós interpretamos o texto é que define aquilo que Jesus está falando por meio da própria Bíblia. Então, regra básica da exegese e da hermenêutica, que é outra palavra de interpretação da Bíblia. Regra básica: interprete a Bíblia pela Bíblia. Nunca interprete a Bíblia por aquilo que você acha. Então, por exemplo, por que nasceu o fake news da fé do tamanho de um grão de mostarda? É simples. Se você pegar um grão de mostarda, você vai ver que ele é muito pequenininho, não é? Ele é bem pequenininho. E alguém, então, olhou para o texto de Jesus, ou para as palavras de Jesus, e interpretou pela ótica dele. Ele falou, ó, Jesus está falando que a fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, porque o grão de mostarda é pequeno. Porque a pessoa viu o grão de mostarda. Mas para eu interpretar a Bíblia, eu não posso interpretar a Bíblia pela minha lógica de ver um grão. Mas eu preciso interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. E em Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32, está a chave hermenêutica para a interpretação desse texto corretamente. Então, aqui em Mateus 13, 31 e 32, Jesus fala abertamente sobre o tema. E Jesus, ele compara o reino de Deus a um grão de mostarda. E olha como é que ele explica de forma tão simples e bonita a comparação com o grão de mostarda. Ele disse: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Versículo 32. O qual é realmente a menor das sementes, mas crescendo é a maior das plantas. E faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, qual é a ideia para Jesus do grão de mostarda? Uma semente pequena, que gera uma grande árvore, e que, por consequência de gerar uma grande árvore, ele ainda traz uma outra realidade. Essa grande árvore serve para os pássaros a usarem. Então, quando Jesus fala sobre grão de mostarda, a ideia de Jesus é algo que começa pequeno e que se desenvolve até se tornar grande, relevante e muito produtivo. Então, quando Jesus fala sobre o grão de mostarda, e aqui ele está comparando o reino de Deus ao grão de mostarda, lá em Mateus, capítulo de número 17, ele está dizendo sobre a fé dos discípulos, e esta fé que deverá ser como um grão de mostarda. E como um grão de mostarda se comporta à luz da própria Bíblia? Começa pequeno, fica grande, e depois de se tornar grande, produz impacto na realidade ao seu redor. Então, o problema que muitas vezes nós acreditamos é que por trás da frase uma fé do tamanho de um grão de mostarda, existe um evangelho raso e uma ideia de que Deus não quer muita coisa de nós. Basta um pouquinho de dedicação, basta uma fé mais ou menos, ou basta uma mentalidade mais ou menos em Deus, que eu vou agradar a Deus. Sendo que, na verdade, o reino de Deus, ele começa pequeno, mas ele cresce. Ele começa com uma pequena atitude nossa de dizer sim para Jesus. Mas essa pequena atitude nossa de dizer sim para Jesus, se é de verdade um sim, esta semente vai ser semeada de uma forma tão poderosa dentro de nós, que ela vai crescendo
crescendo. E esse crescimento é tão explosivo que, de alguma forma, a nossa fé passa a ser revelada, não só no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, mas a nossa fé passa a impactar a vida de outras pessoas. Por trás da ideia dessa pequenez de um grão de mostarda, está, para nós, para a nossa interpretação fake, a ideia de que o Evangelho é apenas mais um detalhe da nossa vida. É tão pesada essa frase, que a gente fala sem refletir, que a gente acha que quando Jesus então trata essa realidade do tamanho de um grão de mostarda, a gente então começa a interpretar a vida cristã como se fosse mais um detalhezinho na nossa vida. Basta qualquer coisa que eu vou viver milagres. Basta qualquer fé. Em outras palavras, basta qualquer relacionamento com Deus e compromisso com Deus, que o sobrenatural vai acontecer. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. A fé insuficiente, imatura e fraca foi exatamente o motivo dos discípulos não terem expulsado o demônio antes desse texto. Você já parou para pensar isso? Parece um contrassenso. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas se Jesus quisesse trazer a ideia de que basta qualquer fé para expulsar demônios, para viver milagres, por que então que os discípulos não conseguiram expulsar demônios? Eles tinham uma fé menor do que um grão de mostarda? Impossível. Mas Jesus estava falando, esta fé tem que ser como um grão de mostarda, porque ela começa pequena, e Jesus estava dizendo para os discípulos, já está na hora de vocês terem desenvolvido esta fé que vocês deveriam ter desenvolvido há muito tempo. Já está passando da hora. Essa aqui é a ideia que Jesus está trazendo. E essa ideia é a ideia de crescimento, de avanço, uma fé viva, que é plantada pela palavra de Deus em nossa vida e que se desenvolve com um relacionamento real com Deus. Existe um outro texto, que está lá em Lucas 17, Lucas capítulo 17. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Vamos ler o versículo de número 5. Olha a oração dos discípulos, isso aqui é muito lindo, né? É poderoso isso aqui. Os discípulos disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé, aumenta a nossa fé, como se fosse algo milagroso que Jesus podia fazer ali. Aí Jesus responde o quê? No versículo 6, e disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira, desagarrai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Mais uma vez o grão de mostarda aparecendo. Por quê? Porque os discípulos pediram para Jesus uma fé milagrosa, mas Jesus está dizendo, não, a fé não é assim. A fé começa pequena, e ela é viva. Ela é como uma semente em nossa vida. Ela começa pequena e ela vai crescendo. E este crescimento desta fé no nosso coração vai produzir milagres extraordinários relacionados ao reino de Deus. Então, quando a gente entende a ideia por trás deste texto, a ideia verdadeira, nós entendemos que a fé, ela é algo vivo, ela é algo que precisa crescer dentro de nós, e ela precisa ser desenvolvida como alguém que planta algo, e que depois de plantar tem que regar e tem que cuidar. A fé verdadeira, mesmo que pequena, ela é poderosa, não porque ela é pequena, mas porque ela é viva
e cresce todo dia em nosso coração, se nós tivermos um relacionamento com Deus. A fé parada nunca foi a vontade de Deus. Pense uma pessoa, eu tenho fé do tamanho de um grão de mostarda, então já é suficiente. Isso é um contrassenso com os ensinamentos de Jesus. Porque a fé, na verdade, ela, à luz da Bíblia, é como se fosse um músculo. Quando você vai à academia, você exercita o seu músculo até ele ficar mais forte. E a fé bíblica é exatamente assim. Ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo. Então, se você tem a fé bíblica, uma pequena semente foi plantada no seu coração, que foi a palavra de Deus, mas a palavra de Deus para a sua vida hoje chegou o tempo de você desenvolver, crescer, aumentar a sua fé, aumentar a sua dependência de Deus e continuar desenvolvendo um relacionamento com Deus, que vai fazer a sua conexão com Deus se tornar cada vez mais forte. Então, só para terminar esse fake de hoje, para eu entrar no próximo, esse fake é tão perigoso, a fé do tamanho de um grão de mostarda é tão perigoso, que talvez seja o que mais gera frustração nos crentes hoje em dia. Teve um dia que eu estava num discipulado com uma pessoa, há uns anos atrás, e a pessoa me esfregou esse texto na cara, falando, estou na igreja já tem um tempo, está aqui, Jesus falou que vai remover as montanhas, se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, minha vida não muda nada, só está piorando, pastor. Esses questionamentos de crente, né? E nessa época eu comecei a estudar esse texto e eu comecei a ver esta realidade que Jesus quer de nós. Porque os discípulos não expulsaram o demônio e muitas vezes nós não estamos rompendo com situações demoníacas, com realidades espirituais na nossa vida, porque achamos que precisamos ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, sendo que a palavra é exatamente o contrário. A fé precisa ser desenvolvida e a minha dependência de Deus tem que crescer. E aí, sim, com esta fé que cresce, que floresce, aí sim as coisas vão acontecer como Deus quer que aconteça. A fé que eu preciso ter é a fé verdadeira de obedecer 100% a Deus. A minha fé não faz apenas Deus agir por mim, mas a minha fé faz eu entender a vontade de Deus para mim. Esta é a fé do grão de mostarda, que cresce. Porque a fé que é uma semente no comecinho, a gente acredita que tudo que eu oro com fé, Deus vai fazer. Isso é verdade. Mas não é só sobre isso que a fé do grão de mostarda fala. A fé do grão de mostarda fala, mesmo que eu ore e peça para Deus algo como Paulo pediu, lembra de Paulo? Paulo falou, Deus, eu estou com um espinho na carne e eu te peço, tira isso de mim. Deus falou, eu não vou tirar. É porque Paulo não tinha fé? Muito pelo contrário. Paulo então recebe uma resposta de Deus dizendo, a minha graça te basta. Paulo tinha uma fé como um grão de mostarda, que começou pequeno e que cresceu tanto, e que a fé de Paulo era tão madura, que agora não era mais sobre ele orar para Deus fazer, mas era sobre ele ouvir a voz de Deus e ele entender pela fé a vontade de Deus para a vida dele. Esta é a fé madura, que faz a gente crescer, florescer, e que faz a gente viver a vontade de Deus. A fé, na verdade, não é só uma artimanha, uma ferramenta que eu uso para orar, para Deus fazer as coisas que eu quero, não. A fé é a ferramenta de Deus na minha vida, para que eu dependa dEle, e para que eu comece a entender as coisas que Ele quer para mim. Esta é a fé que Deus quer de nós. Pode ser que tenha gente aqui que esteja questionando Deus, por coisas que Deus não fez por você. Se você tem uma fé como um grão de mostarda, saiba que esta fé vai te levar a entender a vontade de Deus para a sua vida, e mesmo que Deus tenha dito não para você, a fé como um grão de mostarda, que é uma fé que cresce, uma fé viva e uma fé eficaz, vai fazer você depender 100% de Deus, mesmo quando Deus disser não para você.
é uma fé madura que cresce. É isso que Deus tem para a nossa vida. Eu escrevi aqui umas 2 frases para concluir essa história. Mas vou falar aqui para você pensar sobre isso. Fé que não cresce não é bíblica, vai te levar para o buraco. Fé que não cresce vai te levar para o buraco. Ah, pastor, mas eu creio que Jesus é meu Salvador. Ok, isso foi a sua primeira experiência. Agora você tem que crer que Jesus é o seu Senhor. Agora você tem que crer que Ele é o dono da sua vida. Amanhã você vai ter que crer que Ele está no controle de tudo. Depois você vai ter que crer que mesmo diante de uma situação que você não entende, Ele continua poderoso e na hora certa vai fazer o que é melhor para você. Ele já está fazendo o que é melhor e na hora certa Ele vai se revelar a você da forma que você deseja. Então, a fé ela vai crescendo, ela vai tornando a gente cada vez mais dependente de Deus. Então, fé que não cresce não é bíblica. Essa é a mensagem do grão de mostarda, não o tamanho. Não é o tamanho da fé que move as montanhas. É o crescimento da fé, é a qualidade da fé, é a vida de Deus em nós que move as montanhas. Porque uma fé que não cresce é uma fé morta, né? É uma fé que não... E por fim, o problema não é ter pouca fé. Pouca fé, todo mundo um dia teve. O problema é permanecer em uma vida de pouca fé, em uma vida material, em uma vida humana, carnal. Esse é que é o problema. Então, que o Senhor faça a nossa fé crescer a partir de hoje. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Levanta a sua mão e faça essa oração comigo. Diga: Senhor, eu desejo que a minha fé, que a minha fidelidade ao Senhor aumente, cresça e se desenvolva em nome de Jesus. Esse é um milagre que Deus vai fazer na nossa vida hoje. Uma fé como um grão de mostarda que cresce, que se desenvolve até vivermos a plenitude que Deus tem para nós. E eu vou entrar aqui no segundo fake do dia. Esse fake é traduzido em várias frases. Primeira frase fake, que alguém aqui já pode ter dito: hoje eu vou assistir um culto. Quem já falou isso? Quem aqui já falou, vou assistir um culto hoje? Quem veio assistir um culto nessa manhã? Não, glória a Deus aí. Ninguém, né? Isso é fake, gente. Outra frase que, por trás desse fake, muita gente tem vivido mentiras satânicas. Eu sou a igreja. Quem já ouviu essa frase? Eu sou a igreja. Quem já ouviu? É fake. É mentira. Te enganaram. O cristianismo bíblico nunca foi uma experiência apenas individual. O cristianismo bíblico é uma experiência de comunhão e de aliança de um povo com Deus. Por trás da frase, vou assistir o culto, ou eu sou a igreja, está talvez uma das maiores mentiras do diabo para destruir o povo de Deus hoje, que é a mentira de isolamento e de pessoas que não se relacionam com ninguém. Falei que hoje que essa seria um pouco mais polêmica. Outra frase por trás desse fake news que a gente fala, essa eu ouço toda semana de crentes aqui da igreja que eu vou chamar para o culto e que está sumido da igreja. A pessoa fala assim: eu posso servir a Deus sem congregar. Ela diz assim: eu estou faltando aos cultos, estou longe da comunhão da igreja, mas tenho orado em casa. Como se uma coisa excluísse a outra. Deus manda você orar em casa, mas Deus manda você congregar. Eu não estou falando de placa de igreja, muito menos de evento de igreja, mas estou falando de uma obrigação bíblica que Deus estabeleceu para o nosso crescimento, que é andar junto de outras pessoas e cultuarmos a Deus juntos. O culto coletivo é
uma realidade bíblica e poderosa, que traz para nós benefícios espirituais e que faz a gente viver realidades que sem ele nós não viveríamos. Individualismo, decepção com pessoas, espiritualidade independente. Outro dia eu ouvi um irmão falando comigo assim: pastor, eu agora estou congregando online. Mandou no meu WhatsApp, irmão lá da minha igreja de Belo Horizonte, falou: estou agora congregando online. Hoje é a moda, congregar online. Isso é tão pesado e perverso, que as pessoas que congregam online, elas simplesmente se desacostumam de estar com outros irmãos, de olhar para a realidade dos outros, de querer abençoar outros. Elas acabam vivendo um individualismo bizarro, que está destruindo essas pessoas, sem elas verem. Deus não chamou indivíduos isolados, Deus chamou um povo, Deus chamou a igreja. Congregar não é uma opção, não é se der eu vou. Congregar é uma obrigação do crente que quer agradar a Deus e um mandamento das cartas paulinas e de Hebreus para a igreja. Hebreus 10, 25, talvez seja o texto mais claro. Hebreus 10, 25. Vamos ler o 24. Hebreus 10, 24. Olha, será que precisa de mais? Olha o que está escrito. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que é considerar uma pessoa, gente? Se eu falar, por exemplo, eu considero muito o Antônio Reis, eu te considero muito. O que é isso? Significa que eu me importo com ele, que eu convivo com ele. Hoje em dia é uma moda, né? As pessoas falam: não, eu te considero muito, mas elas nem ligam, nem querem saber de você, não estão nem aí para você. De vez em quando aparecem algumas pessoas assim na nossa vida, mas considerar alguém significa se importar com aquela pessoa e se envolver com aquela pessoa. Então o autor aos Hebreus está dando aqui uma ordem, né? Ele está dizendo: consideremo-nos uns aos outros. Qual o propósito dessa consideração? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E aí ele mata todo o fake news do diabo no versículo 25. Não deixando a nossa mútua congregação. A palavra congregação na Bíblia sempre significa ou significou andar junto, ok? Então, congregar é andar junto de outras pessoas. Lembra da congregação do povo de Deus no deserto? Eles congregavam, por exemplo, para adorar a Deus. Eles tinham lá momentos de congregação. Moisés tinha momentos de falar com o povo. Tem vários textos, por exemplo, quando Moisés ele congrega os 70 anciãos na tenda do encontro e ministra sobre eles a porção do Espírito Santo que estava nele. Então Moisés congregou os 70. Então falar de congregar é se unir a, é andar junto a. Congregar é caminhar com. Então a palavra congregar aqui a palavra que Deus traz para nós é não deixando a nossa mútua congregação, ou seja, não deixando este ato de caminhar junto. Caminhar junto. Caminhar junto de outros irmãos. Como é costume de alguns. Já naquela época, já havia esse costume. Antes, admoestando-nos. Admoestar significa repreender amigavelmente, cordialmente. Então, olha o poder da congregação. O poder da congregação está nesta verdade, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? O dia da volta de Cristo. Então,
O congregar é um mandamento bíblico com o propósito de estimular, está aqui no texto, no versículo 24, de corrigir e de fortalecer. Congregar é uma verdade que tem por trás um chamado de Deus. O chamado de Deus é: Deus tem um povo. Texto mais clássico para a gente entender que eu não sou a igreja, mas que nós somos a igreja. Que eu não assisto um culto, mas que nós cultuamos a Deus. E que eu não consigo congregar apenas sozinho em casa online, é o texto de 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo 12. Aliás, o capítulo 12 inteiro fala sobre isso. Porque no final das contas, Paulo diz assim: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um corpo, assim é Cristo também. Versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então nós formamos um corpo. Eu sou a igreja? Não. Nós somos a igreja. Eu sou a igreja? Não. Eu sou um membro da igreja. E quando um membro da igreja deixa de estar junto, esse membro morre. E aqui, de novo, eu não estou falando de placa de igreja, eu não estou falando de um templo, não. Eu estou falando de um princípio por trás da palavra de Deus, que é o princípio de caminhar junto. Escolha caminhar junto a um povo. Escolha caminhar junto das pessoas que Deus colocou na terra, e o nome desse povo é igreja. Ah, mas a igreja tem tanto problema. Claro que tem. Você e eu estamos nela. Tem que ter mesmo, né? Porque a gente tem problema. Ah, mas aquela pessoa falou mal de mim. Claro que falou, porque nós estamos na igreja, então sempre tem um problema. Ah, mas porque tem problema, então eu vou deixar de fazer. Ora, se a lógica for essa, então eu vou parar de trabalhar, porque no meu ambiente de trabalho tem problema. Eu vou deixar de amar minha família, porque dentro da minha família tem problema. Se a lógica for essa, então eu paro de fazer as coisas que são boas, porque as coisas boas normalmente têm problemas. Mas a lógica nunca foi essa. A lógica é: apesar dos problemas, mesmo que haja problemas, nós precisamos permanecer, porque é assim que a vida de Deus flui, é por meio da congregação dos crentes. A vida de Deus flui por meio do corpo. Então, se Paulo compara a nossa vida em comunidade a um corpo, e se nós somos os membros, então a vida, que é o sangue de Jesus, flui por meio de pessoas conectadas. Se eu arrancar esse dedo aqui do meu corpo, o sangue vai parar de fluir neste dedo, e ele morre, porque ele deixa de ter vida. Portanto, se um membro do corpo de Cristo está afastado da comunhão do corpo de Cristo, logo esse membro deixará de viver, e o corpo de Cristo também vai sofrer dores, porque esse membro está fora. Então, o segredo é caminharmos juntos. Se está ruim caminhando juntos, vai ficar pior se nós nos dividirmos. Porque se está ruim, se tem alguma dorzinha no corpo, enquanto nós somos corpo, vamos resolver o problema, tomar remédio. O alimento que é Jesus vai resolver. Mas se tirarmos um membro do corpo, não tem como mais resolver, porque agora o membro morreu. Então, se está com dificuldade no corpo, é apenas uma dorzinha, que Jesus, o médico dos médicos, vai curar, e que Jesus, o pão da vida, vai alimentar o corpo e vai resolver. Mas se sair do corpo, vai morrer, e não tem mais chance. Então, eu sou a igreja? Não. Nós somos a igreja. Vamos repetir isso juntos? 1, 2, 3 e... nós somos a igreja.
Você não é igreja coisa nenhuma. Não dá para congregar em casa coisa nenhuma. É mentira do diabo. Não dá para ser igreja online. Ah, pastor, mas eu não preciso me submeter, eu não preciso prestar contas, eu não preciso conviver com ninguém. Isso é mentira do diabo contra a sua vida. Você vai perder o melhor desta terra, que é a comunidade. Você vai perder o melhor de Deus, que é a vida em comunidade, porque você simplesmente não quer se submeter e não quer conviver com ninguém. O isolamento espiritual nunca foi uma opção. Esta opção que o diabo está colocando aí hoje para as pessoas é uma opção que vai gerar morte. Ah, mas eu estou cultuando a Deus da minha casa. Eu estou cultuando a Deus no conforto do meu lar. É claro que existe culto na casa, não é sobre isso. Mas será que isso substitui a reunião dos santos? Será que uma coisa que é eu estar dentro da minha casa cultuando a Deus elimina a comunhão dos santos? Não é isso que a Bíblia ensina. No Salmo 122, versículo 1, o salmista faz uma declaração que todos nós conhecemos. Ele declara: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em Atos capítulo 20, versículo 7, a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, no domingo, a igreja de Jesus, mesmo que eles estavam num momento difícil, eles estavam ali reunidos com o partir do pão. A igreja se reunia o tempo inteiro no Novo Testamento. Você ouve Deus da sua casa, mas Deus forma o seu caráter e a sua vida na comunhão do corpo de Cristo. Então, uma coisa é ouvir a Deus, individualidade, na sua casa. Outra coisa é formar o seu caráter e Deus te formar como um crente servo e fiel a Ele. Aí já é na comunhão com outras pessoas. Porque senão, o Evangelho é mentiroso. O Evangelho nunca foi um ato individual de Deus resolver os problemas individuais e está tudo bem, não. O Evangelho é um ato de unidade e de confronto e transformação mútua. A igreja de Jesus é o bem mais precioso de Jesus nessa terra. E de novo, eu não estou falando de uma placa e muito menos de um prédio, mas eu estou falando de caminharmos juntos em um propósito, de uns ajudarmos aos outros em oração, em conselho, em encorajamento, para que a gente juntos suba e se encontre com Jesus nos ares. Eu vou terminar essa palavra com uma pequena reflexão. A cultura que nós vivemos transformou a igreja numa plataforma. A igreja virou conteúdo. A igreja virou um evento. Só que a Bíblia não apresenta a igreja como uma plataforma, como um conteúdo, como algo que eu vou consumir para ir embora, não. A Bíblia apresenta a igreja como o corpo místico de Deus na terra, como uma família de Deus, como a noiva do Cordeiro. A Bíblia apresenta a igreja como um edifício espiritual, onde cada um é um tijolinho nesse edifício. Repara, se a igreja é uma plataforma, eu vou lá para consumir um conteúdo legal. Mas se a igreja é família, eu me reúno com os meus irmãos para estar em família e para nos encorajarmos uns aos outros. Se a igreja é plataforma e é apenas conteúdo, é um evento, se der eu vou, se não der, eu não vou. Mas se a igreja é a noiva de Cristo, eu não me desconecto dela de jeito nenhum, porque eu estou sendo adornado para o dia do casamento com o meu noivo, que é Jesus. Se a igreja é apenas um evento, parecendo como um restaurante, se eu gostar daquilo que eu estou consumindo, legal, eu fico, mas se eu não gostar, eu vou embora. Mas se a igreja é um edifício espiritual, um edifício é imóvel, não tem como sair dela. Eu sou um tijolo colocado no edifício, e se eu estou colocado no edifício,
não tem como me desconectar mais, porque eu sou o edifício de Deus. Então, o que o diabo plantou na nossa cabeça? A igreja é uma experiência. Igreja é um lugar para ir. Igreja é um local para eu ouvir louvores, para eu ouvir uma palavra. Então eu vou, saio, assisto um culto, desassisto. Mas nunca foi sobre isso. Se esse prédio for derrubado hoje, se o Brasil deixar de ser uma democracia e alguém baixar um decreto dizendo é proibido pregação do Evangelho, o conteúdo vai acabar, as luzes se apagarão, mas a igreja não vai morrer, porque nós estaremos juntos a si mesmo. Se alguém um dia falar, não tem mais prédio, é proibido o microfone, é proibido o som, não pode ter bateria mais, tudo isso pode passar. Mas a unidade, o edifício, a noiva, essa permanece junta para sempre. Então, igreja é corpo, igreja é família, igreja não é uma pessoa, mas igreja é unidade. Deus te chamou e me chamou para fazermos parte de um todo, que é o corpo de Cristo. Quem não vive igreja, vive uma versão do Paraguai do Evangelho. É uma versão falsificada do Evangelho. Toda pessoa que vive isolada, não, mas eu estou me alimentando a minha alma, ela se torna um doente espiritual, de tanto ouvir, mas de não entregar nada, de não se doar em nada, de não ser confrontado em nada, de não ter nenhum problema com ninguém, porque ele é isolado, então ele não tem o sangue de Jesus fluindo no corpo, na vida dele. Não tem. Pastor, mas se uma pessoa for para a ilha deserta e ficar lá sozinha, toda pessoa que parte de um raciocínio excepcional para estabelecer uma regra, essa pessoa está errando até na essência do raciocínio. É claro que eventualidades, por exemplo, existem países hoje que a pregação do Evangelho é proibida. Mas sabe como é que a igreja está se reunindo? Está se reunindo em casas, escondida, mas ela não deixa de se reunir. Portanto, não é sobre o prédio, não é sobre o rito do culto, mas é sobre um povo que não deixa de estar junto para cultuar a Deus e para adorar a Ele. Esta é a mensagem da palavra de Deus para nós sobre a igreja. Quem recebe essa palavra?